Hoje eu não vou errar. Bom dia. Hoje é um dia especial para nós. Hoje meu pai estaria estando vivo, ele está, mas se ele estivesse na carne, hoje ele estaria fazendo 94 anos. E é uma alegria, no aniversário dele, né, eu poder dar, pelo menos tentar, dar um presente para ele, que seria a nossa conversa. Como nós sempre buscamos, na hora das mais dificuldades, nas nossas horas difíceis, nós buscamos no Evangelho o apacentar do nosso coração, das nossas ansiedades, da nossa angústia. E a realidade que nós encontramos é clara. E na hora que eu abri o Evangelho hoje de manhã, para fazer a nossa oração, está aqui. Sede perfeitos, capítulo... Deixa eu pôr meu óculos, porque senão... Capítulo 17, Instruções dos Espíritos, Lázaro. Em 1863, falou sobre o dever. E nós vamos tirar um dropzinho disso, que seria o primeiro parágrafo, quando ele diz tudo e mais alguma coisinha. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Todos nós nos enchemos de falar sobre os nossos direitos. É direito da criança, é direito do idoso, é direito das comunidades LGBT, é direito. Mas pouco se fala nos deveres que cada um tem para cumprir para consigo e com o seu semelhante. Quando Jesus resumiu todas as leis e os profetas em duas, falando de três coisas, ele deixou bem claro qual é o dever que todos nós devemos ter para com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Porque ele disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas é o dever de cada um de nós. E ao próximo como a si mesmo. É dever, isso não é direito. Isso é o dever do homem para ser feliz e conquistar seus direitos. Todos nós falamos, eu quero isso, eu quero aquilo, mas fazer isto e fazer aquilo fica difícil para cada um de nós. Como, por exemplo, cumprimentar as pessoas num bom dia, num boa tarde. Isso é um dever, não é um direito. É um dever do ser humano ser agradável ao outro, a Deus principalmente. Nós precisamos começar a compreender que vem primeiro os deveres e depois chega para nós os direitos. O dever é a situação sem a qual não temos direitos. Quando nós falamos de reencarnação, nós olhamos para a reencarnação e a vemos como um todo. Mas ela não é um todo. Ela é mínimos detalhes de deveres. Nós não estamos reencarnados para gozar de direitos. Nós estamos reencarnados para cumprir os deveres com os quais deixamos de cumprir. Isso é o que a doutrina dos espíritos nos coloca como realidade para se ser feliz,
para poder adentrar ao plano espiritual depois da encarnação e buscar a felicidade. A felicidade, como já nos fala a maioria dos... são lampejos, são flashes que nós temos aqui. Aí a pergunta tem que ser feita, por que é tão difícil o homem ser feliz nesta vida? Ou em cada encarnação? Jesus, quando veio, ele, pelo menos ao que nós temos, ele não sorria. Mas sabem por que ele não sorria? Porque o cumprimento dos deveres do homem estava falho. Não havia motivo para sorrir, dado a complexidade das encarnações que lá estavam. Nós, hoje, precisamos começar a entender. E outro dia eu fui fazer uma pesquisa a respeito de quando surgiu a psicologia. Eu sou psicólogo, então eu fui lá dar uma buscadinha. E eu percebi, né, com olhos espíritas, olhando para a psicologia, que ela vem de encontro ao cumprimento de uma porção de deveres. Porque nós achamos que o processo de reencarnação, como eu acabei de falar, é um sentido global. Não é um sentido global. É um sentido minucioso em cada detalhe de nossas vidas. Quais são os detalhes da vida? Hoje de manhã acordamos, levantamos, começamos a pensar, até parece que dormindo também não se pensa. Nós chegamos, levantamos, escolhemos a roupa, viemos preparados, a chuva veio, o Avelino falou, uma bênção, fazia tempo para dar uma refrescada, para que a gente pudesse ter um ar mais respirável. Isso são bênçãos que nós temos pelo dever que, de alguma forma, nós cumprimos. Aí a gente começa a pensar, mas é tudo isso? Eu tenho que me reconciliar com o meu irmão. Tá bom, é uma parte da minha reencarnação. Mas, unindo as duas situações, no estudo que eu fiz da psicologia, para a reencarnação, eu comecei a observar que a reencarnação ela é repleta, se não toda, de comportamento. Toda. Nós temos um comportamento como quando filho, quando filha. Nós temos um comportamento quando irmão, quando irmã. Nós temos comportamentos quando pais, quando mães. Nós temos comportamento quando patrão, quando empregados. Nós temos comportamento à hora de comer à mesa, à hora de conversar com as pessoas, na hora de agradecer, na hora de se pôr à disposição. Tudo isso é comportamento. Tudo. Quando vamos à escola, estudar, é comportamento que nós estamos trabalhando. Quando nós falamos em psicologia, temos que trabalhar essa dificuldade que a pessoa tem. Esse processo de trabalho é entender, compreender e renovar, modificar o comportamento adquirido. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos reencarnados. Porque só estamos reencarnados porque, se não a totalidade, vamos colocar aí como uma deixa melhor, a maioria dos nossos comportamentos, até para não ficar tão pesado, né? Porque para a gente falar só coisa ruim, não dá, né? Mas dá.
Porque se não fosse assim, não estaríamos reencarnados. Quando começamos a observar os comportamentos que temos, no geral e no particular, naquela situação minuciosa de vida, da vida para a vida, nós verificamos que temos muitas falhas comportamentais. E é por isso que reencarnamos já muitas vezes. E é por isso que vamos reencarnar muitas vezes mais, até atingir a perfeição. Qual é a perfeição? Um dia alguém falou para mim assim, me perguntando, o que é a perfeição? Eu falo, bom, a perfeição é conhecer todas as ciências conhecidas, todas as ciências que ainda virão a ser conhecidas e melhorar a nossa qualidade de vida comportamental. É isso que faz a diferença. Conhecer todas as ciências. Então, vamos lá. Se eu sou homem hoje, para muito homem cabeça fechada, isso que eu vou falar é uma heresia, mas não é. Tá? Os espíritos falam, no livro dos espíritos, o espírito de verdade fala, que nós podemos reencarnar como homem e como mulher. O espírito não tem sexo. O que tem sexo é a carne, para poder procriar a espécie. Simples assim. Tá? Mas, para evoluir, eu tenho que saber como é ser homem e como é ser mulher. São comportamentos diferentes. O marido, o pai, tenta até entender a mulher, a mãe, filho, filha, mas cada um tem uma visão diferente. Sendo homem, uma visão diferente dos filhos, da mulher, e sendo mulher, tem uma visão diferente do marido e dos filhos, e, consequentemente, da própria vida. A gente aprende a ceder espaço para a mulher. E, de repente, a mulher usa dos espaços que é cedido para, por exemplo, no trânsito, abre espaço para a mulher dirigindo passar. Isso é um comportamento. Não é só a mulher que faz, o homem que faz, a mulher também faz. Mas, só como exemplo, aí ela passa, você deu passagem para ela, você dá passagem para o pedestre, e o que ele faz? Nada. Sabe? Muito obrigado. Opa, é dever agradecer uma gentileza que alguém te fez. Muito obrigado. Não faz. Olha como é difícil de nós olharmos o comportamento que nós ainda temos e necessitamos modificar. Olha, nós precisamos modificar o comportamento no trânsito. Aquele de agradecer, sabe? A gente vai atravessar, para, o carro parou, falou, pode ir. Você fala, muito obrigado, e sai. Você cumpriu a sua obrigação. Isso vai, a partir do primeiro momento, segundo, terceiro, quarto, ele vai virar um comportamento aprendido. E nós vamos passar a agradecer todas as vezes que alguém nos ofertar uma gentileza. Quando eu era aluno da psicologia, na cidade de Itatiba, o professor meu, Jamil Assad, não esqueço desse nome, porque era um excelente hipnoterapeuta. Ele sorteou, ele era da matéria de psicologia social, ele sorteou para que a gente pudesse fazer um laboratório, para poder fazer uns relatórios e ter nota na aula dele. E eu tirei o meu papelzinho, e o meu papelzinho dizia que eu tinha que fazer um laboratório da mendicância, ser mendigo por um dia, ou por um período de dia. Eu morava numa república, e aí eu comecei a me preparar para ser mendigo. Qual é a situação de um mendigo?
Limpinho, como eu estou agora, bonitinho, cheiroso? Não. Cabelo desgrenhado, naquela época eu tinha cabelo, e, né, roupa suja, às vezes rasgada. Não é como essas roupas novas rasgadas já. Não, era rasgada porque não tinha outra. Às vezes de chinelo, às vezes com um sapato muito surrado. E aí vai. Eu me preparei para isso. O pessoal da minha república me pôs para dormir na edícula do fundo, porque eu fiquei sem tomar banho mais de 2 semanas, me preparando. Era difícil me travestir de mendigo. E aí eu fui olhando as pessoas na rua para ver como faziam. Eu era jovem naquela época, bem mais jovem do que eu sou hoje. Hoje eu sou jovem também, mas eu fiz. E eu escolhi 3 situações para poder fazer o meu relatório. Primeiro, eu ia na porta da igreja, 6h30, 7 horas da manhã, missa das 7, para poder pedir um din-din, sabe? Um ajutório, uma moedinha, sabe? Alguma coisa assim. O segundo, eu ia passar na casa de uma senhora, eu não sabia quem era, não sabia quem morava, eu escolhi para pedir pão. Um pedaço de pão. E o terceiro, eu ia, na hora do almoço, ir até uma outra casa, numa outra rua, para pedir um prato de comida. Olha, foi a experiência, uma das mais sensacionais que eu tive na vida. Pela riqueza de conhecimento que me deu e também pela riqueza de ver como são as pessoas, escolhidas aleatoriamente. Na hora que eu estava na igreja, levantei bem cedo, fui para o meu laboratório e comecei a fazer os pedidos. Muita gente não dava nada, nem olhava na cara, passava direto, né? Não olhava, outros me davam uma moedinha, outros me davam uma nota. E para terminar, eu já estava quase 7h10, mais ou menos, a missa já tinha começado. Eu vi um senhor vindo andando muito rápido, um senhor aí de uns 70 anos, por aí. Ele vinha andando muito rápido, senhor de óculos, meio baixo, estava com uma calça de brim não, acho que era linho, bem surrada, mas vestível, uma camisa por dentro da calça, para vocês verem como eu não esqueci, hein? Olha que coisa. E ele veio em minha direção, ia passar por mim. Eu estendi a minha mão, só que não foi a direita, dessa vez foi a esquerda, eu estendi minha mão e falei assim, senhor, dá um ajutório, estou com fome, queria tomar um café. Falei assim para ele, com essas palavras. Quando ele passou por mim, ele olhou para mim, ele olhou nos meus olhos, olhou para minha mão, fez assim, e cuspiu na minha mão. Quando ele fez assim, eu travei. Eu travei. Na porta da igreja, ele estava indo para a igreja. Eu travei. Fiquei olhando para aquilo, não acreditando que uma pessoa pudesse ser ou fazer aquilo. Olha que loucura. E eu parei, e atrás dele vinham vindo 3 senhoras, mais ou menos da mesma idade, 3 senhorinhas. E elas vinham, e a do meio, as 3 estavam com o lenço na cabeça, um véuzinho, né? Na cabeça. A do meio tinha uma bolsinha preta. Sabe essas bolsinhas pretas que a senhorinha usa? Que às vezes cabe dentro um lenço ou uma moedinha? Ela veio ao meu encontro, aquela senhora do meio, as outras 2 fizeram assim na hora que ele cuspiu a minha mão. Fizeram assim. E aquela senhora do meio veio, abriu a bolsinha, tirou um lencinho
de linho branco. Por que eu sei que era um lenço de linho branco? Porque eu tenho ele até hoje. E ela pegou e limpou a minha mão. E falou assim para mim: filho, desculpa ele não está num bom dia hoje. Eu olhei para ela, não consegui falar. Ela pegou, passou a mão no meu rosto, falou assim: fica com Deus, filho. E eu, na hora que ela terminou, ela foi levar o lencinho, eu segurei. Fechei a mão, segurei o lencinho. As 3 passaram por mim, as outras 2 senhoras não falaram nada, e ela foi até a igreja também, as 3. Ele já tinha entrado. Eu saí, atravessei a praça, sentei num banco, chorei, chorava de escorrer lágrimas, sem soluçar, mas eu não conseguia parar de chorar, porque eu não conseguia acreditar que uma pessoa, indo para a religião, pudesse fazer, para a sua missa, no caso, pudesse fazer algo assim. Tantos outros passaram e falaram nada. Tantos outros passaram e falaram: não vou dar nada, não. Tantos outros deram uma moedinha. Mas aquele foi o exemplo que eu tive. Eu dormi no banco, adormeci por causa de tanto chorar. Acordei, eram umas 11 horas, eu era um mendigo mesmo, dormindo no banco da praça. Quem que vai importunar? Num domingo de manhã, como o nosso hoje, quem que ia importunar? Ninguém. Eu peguei, levantei e falei assim: bom, passou, tem que passar. Aquilo não saía da minha cabeça, mas falei: tem que passar, eu ainda tenho 2 lugares para ir. Aí eu desci. Itatiba é uma cidade de muito morro, altos e baixos. E eu desci, porque a praça era bem no alto, e fui até a casa que eu tinha escolhido. A senhora, bati, apareceu uma senhorinha, ela olhou para mim e falou: pois não, filho. Eu olhei e falei assim: a senhora tem um pão para me dar? Ela falou: tenho. E ela entrou para dentro. Falou: peraí. Eu entrei, eu tinha um embornal, né? Daqueles que a gente guarda as coisas. Eu tinha um embornal naquele momento e ela foi para dentro e trouxe 3 pães. Mas o pão daquela época, tá? Isso foi em 1980, muito tempo atrás. O pão daquela época não era o pão francês, era aquela bengala. Ela me deu 3 bengalas. Falei: nossa, eu vi aquelas 3 bengalas, né? Eu falei: puxa vida, né? Olha que bacana. As 3 bengalas daria para fazer farinha de rosca. De tão dura que elas estavam. Acho que aquelas bengalas deviam ser de alguns dias. Ela desovou. Mas servia para comer. Tá? Servia como se fosse um pão torrado. Eu olhei para aquilo, analisei o comportamento, ela me tratou muito bem, conversou um pouquinho comigo e eu saí. Guardei os pães e já era mais ou menos umas 15 para o meio-dia. Eu falei assim: bom, eu vou na casa, outra que eu tinha escolhido, para poder pedir o almoço. Aí eu cheguei naquela casa, era uma casa assim, a casa era mais alta que a rua. Para entrar na casa tinha um portãozinho, se subia 3 degraus, uma entrada à esquerda, que era uma areazinha pequena, e da onde eu estava dava para ver o tanque de roupa e uma porta que tinha do lado do tanque. Casa simples. Mas o cheiro estava bom, muito bom. Eu bati, a senhora apareceu na porta, eu achei que fosse a cozinha, apareceu na porta da cozinha e falou: o que você quer? Eu falei assim: senhora, eu estou com fome, a senhora não tem um prato de comida para me arrumar? Ela falou assim: tenho sim, peraí. Eu falei: puxa vida, né? Está melhorando. Depois da cusparada, 3 pão duro, agora eu vou comer um prato de comida, né?
Ela desceu, foi até o tanque. Do lado do tanque, eu vi que ela pegou um prato de alumínio. Pegou o prato de alumínio e bateu no chão. Pá, 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 pá. Como que estivesse limpando o que estava no prato. Entrou para dentro. Eu olhei e falei, não, eu vou comer no prato do cachorro. Foi a primeira ideia que me veio. Falei, não é possível que eu vou comer no prato do cachorro. O prato veio limpinho, mas era o prato do cachorro. Por que eu sei? Porque o cachorrinho dela sentou bem na minha frente, assim, enquanto eu estava comendo, e ficou só olhando para mim. Ele estava falando, acho que ele estava pensando, se o cachorro, né? Pensando, falei, esse cara vai levar meu prato embora. Não levei o prato, mas veio um pratão, arroz, feijão e picadinho. Picadinho é carne moída com batata. Um pratão assim, com uma colher. E junto veio um copo de alumínio também, com groselha. Um copão, desses de 750 ml. Eu falei, tá bom, ué. Comi, estava uma delícia, quentinha, tinha acabado de fazer. Comi, bebi o copo, depois pedi mais um copo, ela me deu mais um pouco de groselha e devolvi o prato. E eu fiz questão de ficar olhando ela voltar, ela pôs o prato do lado do tanque. Eu saí, fui para casa, a República, tomei um belo de um banho, porque precisava, chorei muito dentro do banheiro, pelas experiências que eu tinha tido, deitei e dormi praticamente 1 dia e meio. Na segunda-feira, nem na escola eu fui, por causa de tanto cansado que eu estava. Nessa experiência que eu vivi, eu pude notar o meu comportamento, fazer uma análise do meu comportamento perante tudo aquilo que eu havia visto e recebido. E também pude fazer uma análise do comportamento das pessoas. Embora algumas delas, as 3 pessoas, tenham agido, as 3 senhoras, agido com bondade, só a primeira agiu com realmente uma bondade extrema, tocando no escarro daquele homem para limpar a minha mão. Não sei o que ela era dele, se era esposa, se era irmã, não sei, porque eram mais ou menos da mesma idade. Aqueles comportamentos, hoje trabalhados por mim, eu começo a observar que muitas encarnações ainda teremos. Por quê? Porque são situações da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, que é muito, mas extremamente difícil da gente olhar para o comportamento, não é o alheio. Nós temos muita facilidade de pôr o dedo para o outro e falar, você fez isso para mim, mas não o que eu fiz para ele. Com o meu comportamento. Se eu fui educado, se eu fui grosseiro, se eu fui agressivo, se eu sei ou não pedir perdão por causa do meu... Aí a gente começa a observar e falar assim, mas qual é a base de tudo isso? O orgulho e o egoísmo. O egoísmo e o orgulho. Então eu falo, nessa encarnação eu tenho que trabalhar o meu egoísmo, o meu orgulho. Em que comportamento eu vou trabalhar isso para mudar? São tantos processos comportamentais da vida como um todo. Porque hoje, a idade que nós temos, daqui a 1 ano vai ser a idade que nós tínhamos hoje mais 1 ano. Nós nunca, nesta encarnação, tivemos, nunca, a idade que vamos ter daqui a 1 ano.
quem conseguir chegar até lá, né? Porque a vida nos reclama dodóis aí, que muitas vezes a gente não tem nem noção que a gente tem e de repente tem. Aí então a gente olha e fala, como será a minha vida? Quais serão os comportamentos que terei na minha vida daqui a um ano? Ou daqui a um dia? O dia de amanhã a gente não viveu, vai viver. E aí, como é que eu vou tratar o meu semelhante? É fácil a gente falar, eu vou tratar com o meu semelhante. Sabe o que é isso? Uma tremenda ilusão, porque o semelhante pode ser o amor que eu trato bem. Mas será que eu trato sempre bem o meu amor? Será que o meu comportamento está tão preparado para isso? Eu não levanto a voz para o meu amor? Eu não desconsidero um pouco a atitude do meu amor? Né? Isso do amor da vida. Pai, mãe, marido, mulher, filhos. E quando nós falamos que o semelhante é o nosso inimigo, aquela pessoa que pisou no nosso calo, como que nós vamos analisar isso? Qual é o comportamento que nós passamos a ter com o nosso semelhante inimigo? Tem o semelhante amigo, tem o semelhante conhecido, tem o semelhante desconhecido, tem o semelhante. Mas eu uso uma palavra só, mascarando a realidade que eu devo enfrentar. E isso é um processo comportamental. Quando eu deliberadamente, no meu inconsciente ou no consciente, eu coloco uma palavra para, mudar o sentido da palavra para que ele não fique muito pesado. E eu faço isso. Todos nós fazemos isso. E é aquele momento que a gente precisa parar para olhar para nós. Porque para amar o semelhante, eu tenho que saber me amar. Qual o verdadeiro sentido, sempre teve aqui, da palavra caridade como a entendia Jesus? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, ser bons para com todos, inclusive conosco. Eu tenho que ser bom comigo. Não adianta eu me macerar. Não adianta eu me imolar, me maltratar. Não, eu tenho que ser bom comigo e com todos. Indulgência para com a imperfeição alheia. Eu tenho que entender, através do processo da empatia, que é comportamento, entender que o outro tem dificuldades, deficiências, que não cabe a mim. Cabe a ele modificar. Mas olha, indulgência para com a imperfeição alheia. Ele não fala, o Espírito de verdade, indulgência para com a minha imperfeição. A minha imperfeição eu tenho que lutar para mudar, que é o meu comportamento errado, meu comportamento errôneo, meu comportamento fora da realidade. Ou, como diz aí, a gente usa uma palavra para amenizar um pouquinho, o meu comportamento inadequado. Né? Mas esse é meu. Eu não posso passar para o outro. Eu que tenho que mexer nele. Por isso que na segunda situação da caridade, como entendia Jesus, é trabalhar o comportamento inadequado e do outro eu procurar entender. Mas esse procurar meu aqui também é uma palavra aí que a gente passa a mão na cabeça. Não é procurar, é entender mesmo, sabe?
É ver que ele é ele e o problema é dele e ele vai ter que dar conta. Agora, se eu puder ajudar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, se eu puder ajudar, eu ajudo. A ele mexer naquele comportamento dele que é inadequado, como o meu. E a terceira situação da palavra caridade, indulgência para com a imperfeição alheia. Perdão das ofensas. O terceiro. Perdão das ofensas. Quais ofensas? Todas que me fazem e que eu faço. Eu tenho que pedir perdão para mim mesmo, porque eu errei com o outro. E quando eu peço perdão para mim mesmo, eu tenho que fazer o que é certo. Muito obrigado. Me perdoe porque eu agi dessa forma. Trabalhar o comportamento errôneo, errado, que ainda temos, para corrigir aquela ação que fez. Ah, mas Sérgio, espera um pouco. Isso aí eu tenho, 60 anos, puxa vida, né? Puxa vida, eu já vivi tudo isso. Filho, aí eu estou escutando meu pai falar para mim, filho, se você não mudou em 60, filho, o que você fez até agora é problema seu, você vai ter que saudar. Aí eu paro e falo, meu Deus, quanta encarnação eu ainda vou ter que ter. Meu Deus, quanta coisa errada foi feita e eu não arrumei. É que a gente não arrumou, que a gente não agradeceu, que a gente não pediu desculpa, que a gente não pediu perdão, que a gente não tratou bem o semelhante, só para começar. E aí, a responsa é de cada um. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, doutor, queria parar de fumar. O senhor me ajuda? Eu falei, ajudo. Aí eu fiz uma perguntinha simples para ele. O que é que te agrada no cigarro? Ele virou para mim e falou assim, bom, ele quer parar de fumar, tá? Ele falou, bom, quando eu tomo café, eu acendo o cigarro e o gosto do café na boca, mais o gosto da fumaça do cigarro, nossa, como aquilo é gostoso. Eu, que não fumo, nunca fumei, eu falei comigo mesmo, eca, né? Porque, pelo amor de Deus, aquilo deve ser um eca. Para mim, que nunca fumei. Não sei o gosto, mas também não fui experimentar, tá? Essa história de que para a gente aprender, a gente tem que aprender a vivenciar, é complicado, tá? Então, a falar, a maconha é uma delícia, então vai experimentar? Ah, cabeção, para. Tem certas coisas que a gente tem o raciocínio suficiente para não fazer. Porque a gente sabe que não pode. Aí eu falei, bom, esse é um. Aí ele falou assim, segundo, quando eu acendo meu cigarro, eu fico pensando na minha vida e aquilo é uma coisa comigo mesmo. É bom isso? Delicioso. Bom, ele me enunciou 7 situações deliciosas que o cigarro fazia para ele. Aí eu fiz a pergunta de $1 milhão que a gente faz para o paciente que quer modificar-se. Porque nem todos querem. Todos querem ir para ser passada a mão na cabeça, mas não quer ouvir o que precisa ouvir. Então, tá bom. Aí eu fiz a pergunta de $1 milhão. Você está disposto a jogar fora esses 7 prazeres que você tem com o cigarro? Ele fez... Na hora que ele deu aquela parada e fez... eu falei, não tá. Não tá. Ele teria que, para largar do cigarro, porque não é só simplesmente não fumar. É aquilo que fica te chamando para fumar. É aquela mudança comportamental que você precisa ter
para não fazer a coisa errada. A pessoa que gosta de falar palavrão, ele tem que achar alguma coisa que substitua o falar palavrão por algo mais adequado, mais equilibrado. Mas ele tem que entender que aquilo agride e alguma coisa vai passar a não agredir mais. Ele vai ter que mudar o comportamento dele. A doutrina espírita nos fala assim. Todas as perguntas do Livro dos Espíritos nos chamam à mudança de comportamento. Todas. 1018, alguns 1019 questões, nos chamando a mudar comportamento. É o processo de filosofia de vida. É o que o Espírito de Verdade nos deu como uma filosofia para se viver. E aí o homem trabalha declaradamente para si próprio para não mudar comportamentos. Eu sou assim mesmo, sabe? Eu não vou mudar, sou assim mesmo. Mais uma encarnação, mais duas, mais 3, 10, 30, para a gente não ser mais assim mesmo e ser melhores. Porque é para isso que todos nós estamos aqui, para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Há 13 dias, a minha mãe desencarnou. Dona Zita, muitos conheceram. 13 dias. Durante a semaninha que ela ficou no hospital, ela ficou de segunda a segunda. Eu vi pessoas que eu não conhecia chegar para ela e fazer uma declaração de amor por algo que ela tinha feito. E eu, 66 anos, filho dela, os últimos 15 anos morando com ela em casa. Eu não sabia que muitas pessoas que foram, que ela tinha ajudado. E as declarações de amor eram declarações de amor, de agradecimento. Eu falei, meu Deus, essa é minha mãe. A surpresa a cada declaração daquelas pessoas que iam lá eram muito grandes. Aí eu olhei e falei assim, nossa, quem conheceu a Dona Zita com 1 ano de vida, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 66 anos. Eu falei, meu Deus, quanta mudança que ela fez para si e deixou-me, tenho que falar por mim, como exemplo. Meu Deus do céu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estava conversando com a minha mulher agora há pouco, nós estávamos vindo, falei assim, se a mãe estivesse aqui, ela ia estar reclamando desde ontem da dor nas costas, porque alguns anos atrás, ela e meu pai sofreram uma emboscada brutal da espiritualidade inferior ali na entrada da Noite Negra. Sabe onde é? E vai ali para o Terra Park. Era uma estrada, a estrada ainda de Prudente Pirapó era pista simples. Meu pai estava com um carro novinho, o carro aquaplanou, meu pai não corria, e ali aquaplanou, o carro capotou. Era um Passat, novinho, tinha 3 meses de uso. Só que meu pai não pôs o cinto de segurança. Naquela época não era obrigatório. Ele não pôs, a minha mãe pôs. E na hora que o carro capotou, ele foi jogado nos pés da minha mãe, nos pés do passageiro. Toda a parte do capô do carro, do lado do motorista, afundou e quebrou o banco.
Divaldo disse depois que aquela emboscada feita pela espiritualidade inferior era para matar o meu pai e deixar a minha mãe paraplégica. Por que que não aconteceu? Né? Porque meu pai não pôs o cinto de segurança? Porque haviam méritos. E eu estou colocando isso para a gente encerrar a nossa conversa. Méritos. Os méritos que temos nos garante o direito a ter alguma coisa, porque cumprimos com os nossos deveres, como eu falei no começo, que está aqui, Lázaro fala, não sou eu. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. Meu pai tinha publicado naquela época o primeiro livro dele, Bom Caminho. Tinha fundado, naqueles meses, um centro espírita, o primeiro, de Martinópolis. O primeiro centro espírita de Mirante do Paranapanema. E funcionam todos eles até hoje. E o primeiro centro espírita, que só tem um, em Teodoro Sampaio. Outra situação de mérito foi quando um casal vindo de Martinópolis sofre, na época não tinha ponte, não era um viaduto, era cruzamento em linha da Assis Chateaubriand com a Raposo Tavares. Ali perto do SEASA, da Polícia Rodoviária, ali. Um casal de Martinópolis, famílias abastadas, eles também bem-sucedidos. O carro acontece um acidente e os dois, o José Roberto e a Beatriz, desencarnaram ali. Deixando uma filha. Isso faz muito tempo. A Manuela. Os pais eram a dona Leda e a dona Arminda, as mães. A dona Arminda, mãe do José Roberto, e a dona Leda, mãe da Beatriz. E os dois maridos, o pai da Beatriz, um médico muito conceituado em Martinópolis, e o pai do José Roberto, um fazendeiro da região, também muito conceituado. E eles desencarnaram ali. E a dificuldade de aceitar a morte, os pais do José Roberto foram até Uberaba para conversar com o Chico. E lá receberam uma mensagem do José Roberto. E apenas uma ou duas linhas da Beatriz. A dona Arminda veio, mostrou para a dona Leda. A dona Leda ficou inconformada. Como que o José Roberto está bem e minha filha ainda não está? Porque eles falavam na carta. É uma carta psicografada. Aí a dona Leda também se animou a ir para Uberaba. A segunda vez foram todos para Uberaba. E lá chegando, José Roberto deu mais uma mensagem e a Beatriz não. A resposta depois foi porque a Beatriz não estava muito bem aquele dia que desencarnou, já fazia algum tempo, continuou difícil lá, e que a ideia da maternidade, porque a Manuela não tinha um aninho, também chamava muito isso. E a dificuldade de aceitar a morte. Tá? Aí eles quiseram fazer, pediram ajuda da dona Amélia Zambelli. A dona Amélia se prontificou a ajudá-los, mas aí eles pediram para o Chico uma pessoa que pudesse ajudá-los a fundar o Centro Espírita em Martinópolis. O Chico parou, pensou, fechou os olhos, olhou para eles e falou: escrevam aí.
Sérgio Lourenço, Rua Mário Simões de Souza, número 280, em Presidente Prudente. O Chico não conhecia meu pai. Né? E quando eu estava com um sábado de manhã conversando com meu pai, chegou um monte de carro de Martinópolis para conversar com ele, para fundar a Casa Espírita. Mudaram o nome, era Centro Espírita Emmanuel, hoje é Centro de Estudos Espíritas Emmanuel. Está lá, pertinho do cemitério. Então, nós falamos de méritos. Pessoas que trabalham para o bem têm méritos. Pessoas que trabalham para o bem do próximo têm méritos. Sabe, é aqueles pontinhos que nós vamos angariando para nós mesmos, para um dia quando necessitamos. Quem é que vai descontar o mérito que a gente tem? Os espíritos superiores que nos guiam a vida. Porque a gente é bem tutelado, vocês sabiam disso? 459 do Livro dos Espíritos. De ordinário são eles que vos dirigem ou governam, dependendo da tradução. Então quer dizer que a gente é conduzido pela afinidade que escolhemos. Então, quando nós escolhemos o dever, eu abri ao acaso hoje de manhã, quando a gente olha para o dever, a gente fala, cumpro com os meus deveres morais, porque na sequência aqui, Lázaro fala, não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele impostos pelas profissões, só o dever moral. É isso que nós precisamos começar a entender. Antes dos direitos, os deveres. Cumpri o meu dever, aí eu posso ter meu direito. Então, o direito à vida, isso é do dever que eu já cumpri para poder continuar vivendo. Aí eu observei a dona Zita recebendo aquela avalanche de agradecimentos que eu não conhecia, eu estava sozinho no quarto com ela. Aí chegava um para visitar e falava com ela. Aí chegava outros, eu e ela e a pessoa, não tinha mais ninguém. Sabe? Naquele momento em que a pessoa expressa o seu amor, a sua gratidão, eu falei, essa cumpriu o dever dela, agradeceu. E a dona Zita cumpriu o dever dela, de amar ao próximo como a ela mesma. Não só os filhos. Quantas vezes no centro eu não ouvia, ai, dona Zita, eu queria ter saído da sua barriga. Eu falei, mais um irmão? Porque eu tenho mais dois, somos em 3. Aí quantos ali não queriam ter saído da barriga dela? Por quê? Né? Então, quando nós olhamos, eu falo, meu Deus, olha o dever cumprido. Tanto a dele, do meu pai, quanto a dela. E o exemplo que eles me deixaram. E aqueles que os conheceram também. Então, hoje, quando nós falamos do Evangelho, nós falamos do comportamento que rege as nossas vidas. Se nós fizermos uma análise de nós para conosco e percebermos que os nossos comportamentos não estão adequados, é melhor mudar. Ah, mas eu não consigo mudar sozinho. Peça ajuda. Vá procurar alguém que possa te ajudar. E assim segue a humanidade. Nós podemos evitar muitas encarnações, dependendo de como a gente vive, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não errar com os nossos comportamentos, tanto quanto nós erramos. Que Deus abençoe a todos vocês,
Que hoje o domingo, como nos diz sempre a Silmara, seja o domingo da macarronada da mama. Quem não tem, faça. Dever cumprido. Tempo tá uma delícia. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe.